Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E a geopolítica está no topo. Nós estamos aí com essa incerteza do Irã, Estados Unidos, todo tipo de tensão, né? E aí o que acontece? Temos bastante volatilidade, mas o mercado não toma uma direção. Ele não decide, não tem informação suficiente para decidir se quer romper para cima ou se quer perder fundo e começar uma correção. Então ele fica, um dia sobe, outro dia cai, e ontem foi o dia da queda. Então o S&P 500 teve um dia vermelho, foi para baixo, devolveu aquela alta que ele tinha tido no dia anterior e fica nesse lenga-lenga. E o VIX, que tinha caído ali para a faixa dos 18 pontos, voltou a subir ontem também, esse movimento contrário, né? E aí a gente teve volatilidade no petróleo. Ontem o petróleo estava com aquela cara de topo, né? E aí ele chegou a perder fundo, espetou para baixo e depois voltou para cima, como eu disse, é a volatilidade sem direção. Então tem que tomar muito cuidado nesses momentos, porque você fica tentando comprar rompimento e acaba tomando stops pesados. Então você tem que, nesse momento de consolidação, você opera só nas extremidades. Quando estiver no meio, senta em cima da mão e não faz nada, tá bom? Outra notícia foi aqui aquela disputa entre Netflix e a Paramount. Quem acabou vencendo foi a Paramount. Vamos ver se isso daí não muda, né? Porque a Netflix já tinha ganho e aí depois a Paramount voltou. Mas o que está de notícia é que a Paramount fez oferta de $30 por ação e para pegar o grupo todo, e a oferta da Netflix era 27 e alguns centavos lá, e o board da Netflix queria a Warner, mas eles não queriam a qualquer preço, achavam que agregava valor, mas tinha lá um valor limite, né? E a gente vê isso daí no preço porque realmente a Netflix pulou fora, não quis chegar nos $30 por ação ou passar da Paramount, e aí a Netflix reagiu ontem já com um pouco de inside information e hoje está com um gap de abertura aí de uns 6%. Ela corrigiu bastante, ainda tem que tomar cuidado, nós vamos ver nos gráficos o como se posicionar, mas é interessante aí esse movimento, eu vou falar mais aí nos gráficos, então não vamos perder tempo e vamos ao que interessa. Começando aqui pelo mapa de calor do mundo, vocês veem que continua tudo na mesma, né? Um pouquinho vermelho, um pouquinho verde, sem direção clara. E o S&P 500 também é a mesma coisa, né? Você vê que ontem nós estávamos com as magníficas aqui tudo verde e um pouco da economia real vermelha. Hoje inverteu, né? Economia real mais verde, bancos para cima e as maiores aqui das magníficas virando para baixo. E aqui começando pelo VIX, a gente vê, olha só o tamanho da volatilidade ontem, né? Então o VIX que veio testar aqui esse fundo do canal, e aí ele teve bastante volatilidade, mas de qualquer jeito ele está com cara que vai voltar aqui para cima, né? É o que o gráfico está dizendo. Olhando os juros, nós tivemos aqui um belo de um pivô de baixa aqui nos 10 anos dos Estados Unidos. Isso daqui é muito importante, então já está brigando aqui nessa região, hoje está para baixo também. Isso é excelente, tá? Para renda variável. A Europa também, olha só como está alinhado isso daqui, né? A Europa não para de subir. E por quê? Porque não é que a economia da Europa esteja forte, mas é que eles estão nesse momento de despertar, né? Então o Trump fez todo mundo sair da zona de conforto e a Europa estava muito na zona de conforto. Então agora o que o mercado está vendo? Ele está vendo que vai ter que baixar juros, vai ter que injetar dinheiro, a União Europeia, e injetar dinheiro em segurança, né, armamentos e tal, e mais um monte de coisa também, reagir aí à indústria de tecnologia. E a bolsa está olhando que essa grana vai vir para a bolsa, né? Então por isso que está todo mundo rompendo o topo histórico, né? Aí o Reino Unido perdeu o fundo aqui, olha, indo embora, né? Muito importante. E o Japão ainda continua aqui. Eu gosto dessa média virada para baixo. Vamos torcer para ele bater aqui e continuar para baixo, né? Olhando aqui o S&P 500, veja que a gente continua nessa consolidação chata, né? Então, no dia anterior nós tivemos aqui esse rompimento, ontem devolveu tudo e não tem como tentar adivinhar o que o preço vai fazer aqui, tá? Ele pode ir em qualquer direção por dois motivos. O motivo correto seria ele ir para cima, porque a tendência é de alta, então consolida numa tendência de alta, ele rompe para cima. Só que nós temos essa tensão geopolítica, ou seja, pode vir alguma má notícia aí de guerra, dessas coisas, bombardeamento, e aí ele pode perder fundo, né? Então a gente vê aqui, olha, eu tinha falado ontem que a NASA, que, né, conseguiu fechar aqui acima, eu falei, olha, se ela conseguir se manter acima da média,
ok, mas ontem já veio, já fechou embaixo, deixando um topo mais baixo aqui. Está dentro da consolidação ainda, né? Mas se perder esse fundo aqui, aí o negócio fica complicado, tá? E tem aí uma série de ativos que estão com essa configuração já meio virando para baixo, que deixa preocupado e que já a gente poderia começar a falar de vendas. Deixa eu selecionar aqui só para mostrar. Olha só, American Express aqui, um exemplo clássico, tá? Tem vários outros que estão com essas configurações, tá? Mas eu vou pegar só um para ter o exemplo. Então, você vem aqui numa tendência de alta, né? Ativo forte pra caramba, topo histórico e tal. Aí quando chega aqui, ó, vê que ele já não rompe com a mesma intensidade que ele rompeu da última vez. Aí ele pega, faz aqui um topo triplo, né? E aí, pum, faz aqui o primeiro pivô de baixa. Aí vem aqui, deixa um topo mais baixo, volta para cá, confirma esse topo mais baixo, veja aqui a média virando para baixo, ele consegue passar um pouquinho da média, mas já logo devolve no dia seguinte, né? Aí aqui já faz um outro pivô, dá uma consolidadinha, perde aqui, e agora está fazendo um pulo do gato morto. Então você tem esse desenho aqui, olha, de arredondamento de topo, que é clássico de reversão de tendência, tá? A gente tem vários ativos fazendo isso daqui, então não me surpreenderia se nós tivermos aí um período de correção, tá bom? Aí continuando aqui pelo Dow Jones, né? Então ontem também teve um dia de baixa, ele ainda está mais sólido, né, do que a Nasdaq, mas é meio perigoso. E o Russell 2000 continua dentro desse afunilamento aqui, não por coincidência, o gap aqui está abrindo exatamente no meio desse afunilamento aqui, né? Então enquanto ele não sair disso, eu não tenho o que fazer. Aí a Europa já está num clima melhor, né? Então a gente vê que, olha só, o Eurostoxx 50 aqui, num canal de alta bem bonitinho, ontem corrigiu um pouquinho, mas está no topo histórico, né? A Alemanha, que estava mais difícil, né? Ela aos poucos está tentando aqui vencer topo, né? Então não está fácil, né? Porque você vê, espeta para cima, espeta para baixo, tal, mas em algum momento esse negócio vai limpar essa região aqui e vai embora, pelo menos é o que o gráfico está dizendo, né? Olha só, o Reino Unido imparável, né? Indo muito bem. A França também, depois de romper o topo histórico, está indo muito bem. Espanha continua lá, topo histórico. Itália indo muito bem. E agora indo para a Ásia, nós continuamos aqui com a China dentro dessa consolidação e o Japão continua forte, né? Então continua aqui no topo histórico. Veja aqui, olha só as projeções de Fibonacci, olha só como esse negócio aqui é bonitinho, eu gosto demais, né? Então nós tivemos esse pivô de alta, a primeira parada aqui no 61,8, ele deu uma reagida, aí depois veio aqui no 100%, ficou um tempo aqui consolidado e agora ele bateu aqui no 161,8, tá? Então, provavelmente ele deve dar uma paradinha aqui, assim como ele fez no 100%, antes de continuar e tá, mas já andou pra caramba esse Japão aqui, ó, desde que rompeu esse topo histórico, nós já andamos aqui 42%, né? Num período aqui de 200 dias, em menos de um ano, tá muito bonito, né? Aí falando aqui de mercados emergentes, continua para cima, né? Então, ontem teve um dia de baixa aqui, mas é o zigue-zague normal, né? O EWZ também continua aqui nesse topo, nada que preocupe. O México também, em qualquer momento daqui, rompe. E a Coreia do Sul não para, né? Abriu aqui com gap de alta no pregão de hoje, né? E já fechou aqui acima do fechamento de ontem. A Argentina ainda está ramelando aqui, né? A Argentina, se perder esse fundo, ela pode voltar para o fundo da consolidação, tá? Então tá complicado. As notícias lá na Argentina de economia estão sendo boas, né? Mas não sei porquê. Acho que ela andou demais, né? E agora está pagando o preço aí. O petróleo, olha, veja aqui o que eu falei, né, da volatilidade. Olha só a volatilidade que nós tivemos hoje. Hoje nós estamos com candle verde, mas o mercado americano nem abriu ainda, né? Esse negócio aqui pode fazer a mesma coisa que ontem, né? Ele pode espetar para cima, depois espetar para baixo e fechar no mesmo lugar. Então não dá para confiar. Se romper o topo aqui, se tiver alguma notícia, tem que ficar de olho, né? Se o VIX explodir, tiver alguma notícia, esse negócio deve romper topo e dar oportunidade, tá? De qualquer jeito, as petroleiras estão indo muito bem, né? O minério de ferro chegou nesse ponto aqui, dessa linha de tendência, e agora, se ele se segurar aqui e virar para baixo, pode continuar a queda, tá?
O cobre está querendo romper, então mais um dia de alta aqui, conseguindo se livrar, vai bem. O ouro ainda continua bem espremido aqui, né? Deixa eu até tirar essa consolidação aqui, que não está fazendo mais sentido, né? Agora nós estamos aqui trabalhando dentro dessa linha de tendência de alta aqui, né? A prata enroscada também, olha, bem espremida, não tem muito o que fazer. Já a platina colocando a cabeça para fora aqui, né? E o palladium ainda está enroscado. O níquel ainda não conseguiu se livrar dessa região, tá bem chato esse gráfico aqui, tá bom? E o urânio é parecido com todos os outros, né? Continua aqui enroscado, não adianta, precisa ter paciência, tá? Olhando aqui o DXY, continuamos aqui com essa linha, aquilo que eu falei ontem vale, né? Se tiver estresse, esse negócio pode subir, e se a coisa acalmar, por exemplo, saiu uma notícia aí dos Estados Unidos chegou num acordo com o Irã, e aí esse negócio vai cair. O Bitcoin, depois dessa reação, olha, veja que ele ainda está respeitando essa linha de tendência aqui e vem caindo, não duvido ele vir testar fundo, tá? A tendência ainda é de baixa, o Ethereum a mesma coisa, tá bom? Falando das magníficas, olha, veja como está a volatilidade, né? Então, tinha subido aqui, ontem já devolveu tudo, o gap aqui está de baixa, né? E o destaque só para Netflix, né? Que corrigiu bastante, eu vou até colocar aqui no gráfico semanal para vocês verem aqui o tamanho da correção, né? E a Netflix tem essa característica de fazer essas correções acentuadas, né? Veja que quando ela teve o problema lá de mudar a política de não deixar mais os múltiplas assinaturas, né? Cada um tem que pagar o seu, chegou a cair aqui mais de 70%, né? E aí depois que marcou o fundo aqui, ela subiu assustadores 700%, né? E agora, olha, ela está aqui nessa região, já corrigiu aqui, opa, não era isso que eu queria régua aqui. Ela já corrigiu aqui, olha, na retração de 50% de FIBO, caindo 43%. É uma correção grande, né? Então ela está já numa região aqui onde provavelmente reaja, né? E aí a gente vê aqui no gráfico diário, aonde nós já tivemos a reação ontem e anteontem, né, meio que inside information, né, e aí aqui nós estamos com esse gap de abertura aqui nos 92. Então veja aqui do fundo, ela já reagiu aqui, olha, contando aqui com o gap, né, já reagiu 20%. Agora, isso significa que a gente precisa comprar a Netflix? Precisa esperar ela fazer este movimento aqui, ó, dar uma voltada, deixar um fundo mais alto do que esse daqui, e aí sim. E para os mais apressados, pelos 60 minutos, a gente já vê a formação aqui do fundo. Então, segue a mesma lógica, né? Então, nós temos aqui essa linha de tendência aqui, que foi rompida, né? Então, ele vinha caindo bem direitinho, aí rompeu e agora vai abrir com esse gap aqui. O que nós precisamos é que ele volte um pouquinho, dê uma consolidada, faça alguma coisa para a gente fazer o primeiro pivô, aí sim dá para começar a operar comprado, tá? Com mão de bebê, porque o mercado está pesado, tá bom? Então agora encerramos aqui os Estados Unidos, vamos para o Brasil e começando aqui pelos DIs. Então, olha lá, DIs continua aqui, ó. O DI não é para ter volatilidade, tá? Então ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está caindo e ele deve continuar escorregando aqui aos poucos, tá? Essa volatilidade aqui é anormal, né? O índice continua aqui nesse canal de alta, né? Então ontem não deu muita coisa para fazer, mas porque ele ficou meio enroscado, né? E aí ele deixou aqui essa configuração aqui de fundo, né? Então nós temos esse fundo aqui, essa reação faz sentido. Vamos ver se ele consegue reagir para cima. Se ele se segurar aqui e ficar aqui embaixo, começar a virar para baixo, aí a gente tem que tomar cuidado e pode virar venda, mas por enquanto ainda está para cima, tá? O dólar continua para baixo, né? Então ele reage, mas deixa topo e vira, não caiu muito, continua só para venda no dólar. A gente olha aqui a tendência no diário, é bem baixista, né? Ele pode até repicar um pouquinho, mas é bem baixista, né? Até apagar essa consolidação aqui, que ela já serviu o seu propósito. As small caps, olha, continuamos no jogo, então ontem teve um dia de alta aqui, né? Isso daqui está na carteira VIP. O Itaú está afunilado aqui e se romper, provavelmente vai romper para cima. O Bradesco também está afunilado, se romper, deve romper para cima.
Banco do Brasil continua para cima, marcou um topinho aqui, pode fazer um zigue-zague, mas é para cima, né? A Sambi deu uma embaralhada, precisa esperar ela limpar essa região. A Vale é o contrário do afunilamento, né? É o megafone aqui, né? Então, como eu disse ontem, cuidado aqui com os rompimentos. Você pode trabalhar o contrário, né? Você não pode comprar esse rompimento, você tem que esperar ele fazer um falso rompimento de fundo e aí você compra. Aqui deu uma compra bonita e provavelmente vai testar lá o topo, tá? A Petrobras continua bem e se o petróleo romper ela deve explodir. B3 está aqui no topo histórico, né? Seria bom ela dar uma engasopada aqui para deixar um stop para mais compras. A BPAC também é só compra, topo histórico. A VEG, olha, a VEG chegou aqui num momento bem interessante, né? Porque tem essa linha de tendência que ela reagiu aqui e essa última retração de Fibonacci aqui de toda essa perna de alta. Então ontem, olha, já fez uma reação para fechar aqui em cima da média de 50, né? Se hoje ele deixar aqui um candle verdinho para fazer um 1, 2, 3, qualquer coisa assim, aí a gente tem aqui uma oportunidade de compra, tá? Mas tem que ter paciência, tá? Espera ele reagir, porque enquanto ele não reagir, não parar de cair, não tem compra, tá? E a Magalu se manteve aqui, ó, fez um inside candle aqui ontem, né? Isso daqui provavelmente vai cair, né? Aqui nós já vamos ajustar o nosso stop gain aqui para essa barra, né? E não deixar voltar na cara um trade bonito desse, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreve nos canais, YouTube/Fernando Modé, Instagram, @mfmodé, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do YouTube, ou manda DM aí nas nossas redes, não esquece de se inscrever também lá no meu X, @mdroberto. Valeu, um abraço.